pessoal, eu sou a Karina e esse é o primeiro vídeo do canal literário Gostar de Ler. Eu vou começar fazendo uma mistura de book haul com leituras do mês de outubro, porque foi mais ou menos isso que acabou acontecendo. Todos os livros que chegaram até mim, de alguma forma, eu acabei tendo uma leitura completa, ou eu já tinha lido, ou tá pela metade, mas eu tenho coisas para falar sobre todos eles. Vou tentar ser rápida, já que não é muito, mas também não são poucos, e é isso. Eu vou começar pelo livro que está emprestado, que é o livro Grey, da Ella James, que estava sendo super esperado pela galera, o lançamento. Ganhei de presente de Dia das Crianças do meu marido, ai meu Deus. E é um livro que eu achei desnecessário. Não me matem, fãs de Ella James, essa é a minha humilde opinião. Desnecessário por quê? Quando eu li a trilogia, pra mim, já tava muito explícito, assim, toda a história do Grey, porque que ele age da forma que age, tem os problemas que tem. Então, no livro já contou essa história. E aí, então, quando eu li o Grey, tipo, ai, gente, parecia que eu tava lendo a mesma coisa, sabe? E aí eu não fiquei com aquela vontade de terminar, mas eu terminei, fui até o fim, tanto que já passei pra frente, que eu tenho várias amigas que são apaixonadas pela trilogia 50 Tons. Eu mesmo não tenho a trilogia, eu tenho só o Grey. Eu li a trilogia porque eu peguei emprestado da biblioteca e tal, mas enfim, foi isso que aconteceu com o Grey. Outro livro que eu emprestei foi Como Eu Era Antes de Você, não tá aqui comigo. Eu não conhecia nada da Jojo Moyes, não me crucifiquem, eu estou muito por fora, preciso arrumar mais tempo para ler. E aí eu já peguei 2 livros logo de uma vez esse mês, que foi o Como Era Antes de Você e A Garota que Você Deixou para Trás. E eu comecei a leitura da Jojo Moyes pela Garota, que é um livro maravilhoso. Eu amei essa história. Eu muito recomendo esse livro. Não é que eu super recomendo, eu muito recomendo. Ele conta a história da Sophie e da Liv, que são 2 personagens que vivem em momentos históricos diferentes. A Sophie vive na Primeira Guerra Mundial e a Liv vive nos tempos atuais. E a história das duas são entrelaçadas por um quadro que foi pintado pelo marido da Sophie na Primeira Guerra, chamado A Garota que Você Deixou para Trás. Eu achava esse nome super... Ai, gente, sério que tem um livro que tem esse nome? Super clichêzão, mas é o nome do quadro e aí a gente entende toda essa história. É um livro muito lindo, desses que a gente, quando acaba de ler, fica com a história ainda dentro da alma. A Sophie é uma personagem sensacional, então, leitura muito recomendada. Diferente do que aconteceu com Como Eu Era Antes de Você. Gente, eu não gostei muito. Eu gostei, mas não muito. É um livro que pra mim foi uma mistura de várias coisas que eu já tinha lido. Sei lá, uma mistura de Nicholas Sparks com aquele filme da Julia Roberts Por Amor, com Os Intocáveis, com A Culpa das Estrelas. Na minha ideia de mundo, Como Eu Era Antes de Você, era uma mistura de todas essas histórias. O que mais me emocionou na história de amor da Lu e do Will não foi a história de amor da Lu e do Will, foram as relações parentais que aconteciam paralelas à trama principal. E o livro trata de temas delicados, sim, mas eu confesso que fiquei esperando muito mais dele. O ano que vem tem filme, então eu acho super válida a leitura pra gente poder fazer esse paralelo, né, do filme com o livro. E a atriz principal é ninguém mais, ninguém menos que a Emilia Clarke, de Game of Thrones. Tanto 50 Tons quanto A Garota que Você Deixou Pra Trás e Como Eu Era Antes de Você, 50 Tons do Grey, né? Foram lançados pela editora Intrínseca. Continuando, então, eu vou começar a falar dos autores nacionais que chegaram para mim este mês. Foram vários autores nacionais que eu li esse mês, ou que eu já tinha lido e que agora eu tenho os livros físicos. Então eu vou começar por essa história, que é a trilogia Não Pare, da FML Pepper. Conheci a Pepper por conta de um encontro que teve aqui na minha cidade sobre literatura. Eu me apaixonei pela figura da autora. Ela é de uma humildade, de uma simplicidade, de uma alegria que não cabe dentro dela. Olha só, no livro tem dedicatória, foi incrível. Esse aqui, na verdade, é o segundo livro da série. Chama Não Olhe. O Não Pare também está emprestado. Como vocês veem, eu empresto muitos livros, né? Isso não é muito comum, mas
Eu não tenho esse apego, mentira, tenho sim. Não sei nem como eu emprestei tantos livros esse mês. A Pepper é a nossa primeira autora híbrida do Brasil. Ela tem os direitos dos livros digitais e a editora Valentina tem os direitos dos livros físicos. Além de tudo, é engajada. A história da trilogia é uma história envolvente, emocionante, cheia de ação, de fantasia, de romance. A Nina e o Richard vão enlouquecer vocês. Eu particularmente acho essa história muito bacana e eu recomendo a leitura. Esse é um livro de estreia da A.R. Porto, Escolhida, O Lado Obscuro, que foi lançado por uma editora portuguesa, a editora Chiado. Esse livro ele tem uma história super promissora, afinal de contas ele tem tudo para ser uma história que todo mundo gosta. Uma pessoa que é escolhida para salvar a Terra e aí vem anjos do bem e do mal para tentar convencê-la de que lado ela ficará. E aí, é claro, ela se apaixona pelo cara mal, porque nós somos assim, mulheres. No entanto, tem muitos problemas com a escrita. É muito raso, muito superficial, e aí isso acaba pecando um pouco no desenvolvimento da história. Eu parei na parte 1, eu quero muito terminar para ver se vale a pena e tal, mas por enquanto tá complicado dar continuidade. Meu próximo autor nacional é o Pedro Gabriel, da série Eu Me Chamo Antônio, também lançado pela editora Intrínseca. Essa série é uma fofura desses livros que a gente precisa ter na estante. Primeiro, o livro nasceu por conta da página que ele tem no Facebook, que leva o nome do livro, Eu Me Chamo Antônio, onde ele fez um apanhado das poesias que ele faz em guardanapos e transformou na história de amor do seu alter ego, o Antônio. O segundo, Eu Me Chamo Antônio, tem essa mesma proposta, só que ele traz alguns textos maiores, poesias soltas, além das tradicionais, conhecidas poesias de guardanapo. É um livro lindo. O segundo, Eu Me Chamo Antônio, ele tá super visceral, dá vontade da gente pegar o Antônio e levar pra casa, pra cuidar, pra abraçar, pra falar que vai ficar tudo bem, Antônio. Mas assim, todo mundo deve ter Eu Me Chamo Antônio na prateleira. E o meu último autor nacional do mês, Danilo Leonardi, do Cabine Literária, o livro de estreia do Danilo, nosso precursor aí dos canais literários. Porque Indiana João, que foi lançado pela editora Giz Editorial, conta a história do João Vitor, um adolescente que sofre bullying, cyberbullying, por meio dos colegas de escola. Além de tratar desses temas, o livro retrata também a falta de interesse dos pais, dos professores pelo assunto, até mesmo de como os colegas não sabem lidar com essa situação. E traz temas delicados como o suicídio, por exemplo. Apesar de trazer tantos temas pesados, a leitura é rápida, fluida, porque ela não se apega tanto a essas questões. Porque eu acho que o que o Danilo quis com esse livro, por favor, se estiver errada, fala aí, foi que a gente refletisse sobre essas questões, principalmente sobre a questão da aceitação, que é o que todo ser humano quer da vida. É um livro que eu acho que todos os adolescentes deveriam ler, que deveria ser leitura obrigatória nas escolas. Porque Indiana João? E por que tem esse nome, Indiana João? Porque o João Vitor, ele assistia com o pai muitos filmes do Indiana Jones. E aí, quando mudaram o apelido dele, perguntaram pra ele como é que ele gostaria de ser chamado. E ele falou que ele gostaria de ser chamado de Indiana João. É muito bacana. Eu não vou falar muito sobre a história, porque senão a gente acaba contando além. E esse é um vídeo só de leituras do mês, não é um livro de resenha. Então fica a dica, porque Indiana João. Continuando essa minha mistura de book haul com leituras do mês. E se Obama fosse africano, do Mia Couto, publicado pela Companhia das Letras. A capa do livro diz ensaios, mas na verdade são diálogos, encontros onde o Mia foi orador ou fez a abertura, e esses textos se transformaram nesse livro lindo. Lindo por quê?
porque ele retrata um pouco sobre a vida político-social da África e principalmente da cidade, né, do país que ele nasceu, que é Moçambique. E a gente consegue fazer um paralelo muito interessante entre África e Brasil. Em vários momentos da leitura, eu falava assim, tipo, nossa, o Mia conhece o povo brasileiro, porque as nossas mazelas são muito parecidas com as mazelas da África, só que a gente se envergonha às vezes dessa conexão tão grande que a gente tem com o povo africano. Então essa leitura é uma leitura super fácil, super gostosa de ser feita. O texto que dá o nome ao livro fala da alegria que o povo africano teve quando o Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos. Aí o Mia pega e faz um processo de que, e se Obama fosse africano e estivesse disputando eleições nos países da África? Como é que seria? E aí ele vai falar de toda a dificuldade que o Obama teria em ser eleito, por conta das guerras civis que existem no país, por conta da corrupção e de todo o processo histórico que parece que os africanos estão presos dentro dessa história do passado. E tem um texto também muito bacana que chama Os Sete Sapatos Sujos, que ele diz que um dos sapatos que a África tem que tirar é justamente do sofrimento do passado deles, né? Que eles devem não esquecer o passado, mas fazer com que o passado seja uma força motriz de dar continuidade à história da África, de mudar a situação que hoje se encontra o continente, né? Agora em novembro tem 2 livros de literatura africana que eu me propus a ler e eu acho que vai ser muito interessante. Para terminar, eu sempre vou terminar falando do meu Kindle, que eu tenho aquele plano Kindle Unlimited, então é necessário que eu leia aqui também, afinal de contas eu pago R$20 por mês e posso ler quanto eu quiser e fico lendo livros físicos. Meu Deus, eu sou maluca. Finalmente tem até um post no meu blog que fala o dia que eu me apaixonei pelo meu Kindle. Ele fez várias parcerias, a Amazon fez várias parcerias com autores e editoras, trazendo realmente livros que eu queria muito ler há muito tempo e que eu não tinha dinheiro para comprar todos, e eles estão todos no Kindle Unlimited. Só que eu comecei a minha leitura desse mês, foi uma leitura tranquilésima, assim, porque tava numa vibe baixa astral, muitos problemas, e eu sei que quando eu leio Sophie Kinsella é como se fosse uma terapia do riso, de bem-estar, e eu acabei lendo, fiquei com Seu Número, que é divertidíssimo. Mais uma vez a Sophie cria uma personagem que faz a gente surtar e viajar na vida maluca, que é a vida da Pop White, que ganha um anel valiosíssimo de família do seu noivo e simplesmente perde um anel de esmeralda, assim, do nada. E aí a história se dá a partir do sumiço desse anel. E aí ela conhece várias pessoas, entra em situações. O livro chama Fiquei com Seu Número porque ela acaba encontrando um celular na lata do lixo. E ela começa a usar esse celular junto com outro cara, e aí a história fica cada vez mais divertida. Sophie Kinsella eu sempre recomendo muito. E é isso, esse é meu primeiro vídeo, espero que tenham gostado. Comentem, curtam, critiquem, digam o que tá bom, o que não tá bom. E na próxima segunda-feira tem resenha do livro Caixa de Pássaros. Um beijo, até a próxima!